Educação Sexual em Debate. Eu sou a professora Patrícia Mendes, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu sou a professora Gabriela, também professora da Universidade do Estado de Santa Catarina. Professora Gabriela, é importante que a gente esclareça para o nosso telespectador por que um programa chamado Educação Sexual em Debate. Educação sexual em debate, porque quando se fala em sexualidade e sexo, normalmente assusta as pessoas, porque ainda é uma temática que está circundada de preconceitos, de tabus, e as pessoas muitas vezes não se sentem à vontade para falar sobre essa questão. Por isso que nós trouxemos essa temática para debate, para que nós possamos prestar alguns esclarecimentos, para que nós possamos falar das nossas experiências como educadores, como professores de educação sexual e como um trabalho com formação de professores. Sim, nada melhor do que dialogar sobre essa temática numa perspectiva séria, comprometida, num convite de sensibilizar o nosso telespectador a respeito da importância dessa temática. Porém, especificamente aqui na UDESC, a gente realiza um trabalho onde a escola é o nosso foco de diálogo, onde desenvolvemos os nossos projetos intencionais de educação sexual nesse espaço. Então, a escola para a gente é o espaço privilegiado desse diálogo nesse momento, não que as outras instâncias não sejam, né, professora Gabriela? Vale salientar que qualquer espaço é um espaço de educação sexual, né? Exatamente, já que sexuados somos, então... porque nós não deixamos a nossa sexualidade lá fora quando entramos em qualquer espaço. Exatamente. E qualquer espaço em que haja pessoas, um círculo de pessoas conversando, é um espaço de educação. Exato, e a educação sexual sempre estará presente. Sempre, mesmo na omissão, no não falar sobre sexualidade, é uma forma de se educar. Exatamente. Mas a escola, para nós, é um espaço privilegiado onde a gente pode desenvolver os nossos projetos intencionais de educação sexual. Então é sobre a escola e os anos escolares que nós vamos conversar. A escola é um espaço muito importante, principalmente no momento em que nós vivemos, né, Patrícia? Em que os nossos alunos estão mediados por alta tecnologia e a força da televisão, a força da internet, a força dos sites de relacionamento. Então, ele está relativamente informado, e essa informação, mais do que nunca, precisa de uma mediação de alguém com embasamento teórico que possa discutir numa relação dialógica com os alunos, tanto criança quanto adolescente, para que ele possa se sentir mais seguro em relação daquela maciça informação que ele recebe diariamente, tanto em casa quanto na escola. Então, a necessidade ainda é maior hoje de que o professor, o formador de adolescentes e de criança, possa conversar de uma forma amigável, de uma forma que dê segurança ao jovem para falar da sua sexualidade no espaço escolar. Dando continuidade à nossa conversa, em sendo a escola o espaço privilegiado para o diálogo a respeito de educação sexual, gostaria de saber, professora Gabriela, sobre a sua experiência de educação sexual no espaço da escola, com adolescentes especificamente, né? Além de ser professora aqui na universidade, eu tenho uma experiência muito longa com adolescentes, da rede pública e da rede particular de ensino. Então, nessa minha trajetória, sempre esteve presente um trabalho com a preocupação de se trabalhar temáticas relativas à sexualidade, porque a adolescência é um período que estão em plena puberdade, que é uma questão fisiológica, e a adolescência é construída historicamente. Então, é um momento em que a sexualidade é muito latente. E não tem como nenhum educador mais se omitir e ficar passivo diante das manifestações dos jovens. Coisa que pode fazer com a criança. Essas manifestações, elas estão na maneira de vestir, nos gestos, nos palavrões,
nos dizeres que se encontram nos banheiros. Então, não tem como o educador ser omisso diante dessas questões. Daí, daí a necessidade que nós temos de nos procurar ler mais para poder atender às curiosidades, às angústias desses nossos jovens. E aí elaborar com eles propostas intencionais, né? A partir dos temas que eles trazem, a partir dos interesses dos jovens, construir com eles projetos de diálogo a respeito dessas temáticas, né? Que é o que você coloca, que a gente acaba buscando subsídios, buscando elementos teóricos que dêem um respaldo para que o jovem possa refletir além do senso comum. Que isso é que é importante. Eu ponho né? assim em termos práticos, por exemplo, um jovem, um adolescente numa turma de sexta série, que está na faixa dos 13, 14 anos, em que, de repente, você entra na sala, qualquer professor, seja ele de português, matemática, história, geografia, encontra o quadro com desenhos de pênis. Então, uma postura bem conservadora e rígida quem foi que fez isso? Aí fica, foi fulano, foi ciclano, e fica aquele no disse que me disse e põe para fora, eu vou suspender. Essa postura não tem como mais existir nos dias de hoje. Então, numa postura intencional ali, com a intenção de desenvolver um trabalho, de certa forma informal ali, levantar, vamos conversar. O que vocês desenharam? Por que será que surgiu esse desenho? E daí até começar uma conversa sobre os diversos nomes que se dá ao pênis nas diversas regiões. E é uma coisa impressionante, quando você começa a trabalhar com o aluno, discutir com uma seriedade, com fundamentação, eles todos ficam quietos e começam a participar, e aquele que ri, o outro diz, olha, professor, ele não está querendo conversar, põe fora, entendeu? Então, o trabalho de educação sexual, ele ocorre de maneira informal. Sim. E nessa informalidade, você começa a perceber as questões que eles têm curiosidade, que eles querem saber. Daí, a partir daí, você pode montar um pequeno projeto que aí se torna um trabalho de educação sexual formal. E intencional, partindo, claro, sempre da realidade das necessidades daquele jovem. Para que a gente não faça nenhuma violência, né? Ou não vai discutir temas que nos interessam, mas não interessam a eles, né? Eu dou exemplo, exemplo da minha experiência, até do meu trabalho de pesquisa. Há muitos anos que eu venho trabalhando dessa maneira mais informal com os alunos, vinha trabalhando, né? Aí, depois senti necessidade de desenvolver um trabalho de pesquisa sobre sexualidade adolescente, com adolescente. Então, foi quando eu entrei no mestrado, na área de educação e tecnologia, e como eu ia trabalhar na área de educação e tecnologia, eu resolvi pesquisar como eu iria trabalhar algumas temáticas relativas à sexualidade com adolescente. Então, eu vi que uma das maneiras que eles se divertem diariamente é vendo televisão. É uma forma de diversão e também de preencher o momento vazio que eles estão em casa é na televisão. Principalmente com assistindo as telenovelas. Então, eu trabalhei usando as telenovelas. Eu fiz um recorte de algumas telenovelas da Rede Globo sobre algumas temáticas relativas à sexualidade. Levava para a sala de aula e gerava uma discussão sobre o assunto. Exemplo, eu fiz recortes sobre gravidez na adolescência, sobre as relações homossexuais e o beijo nas relações. Então, depois que eles assistiam os recortes sobre as temáticas, a gente discutia aquela questão. Ouvia a opinião dos alunos, eu dialogava com eles se sentiram muito à vontade para falar. Porque eles estavam assim, no mundo deles, entendeu? E tinham os posicionamentos críticos a respeito dos recortes da novela também, comparando com a situação da ficção com a realidade. E a partir daí, eu trazia textos mais fundamentados sobre as temáticas, eles faziam oficinas, eles fizeram história em quadrinhos, faziam desenhos, escreviam, opinavam. Foi um trabalho muito legal que eu acabei buscando saber o que eles pensavam, porque normalmente a gente
sabe o que o professor pensa, o que o educador pensa sobre algumas questões como Sim. essas que eu levantei. Aí eu, na busca da pesquisa, eu ouvi a fala deles sobre o que eles pensavam sobre essas temáticas relativas à sexualidade. Foi um trabalho muito interessante e acabou envolvendo toda a escola. Nós percebemos, Gabriela, né, ao longo desses anos de trabalho, que sempre que a gente dá espaço para o jovem para falar a respeito de qualquer temática, nós sempre nos surpreendemos com o compromisso do jovem com aquilo na qual ele se posiciona, né? A minha pesquisa de mestrado também foi a fala dos jovens sobre educação sexual, sobre sexualidade, sobre gênero, né? E sobre a própria adolescência, o que eles compreendem sobre a adolescência. E não menos surpreendente o quanto eles, de uma maneira comprometida, politizada, responsável, se posicionam e dizem daquilo que pensam. Claro que o que nos faz pensar a adolescência, nos debruça a respeito da adolescência com relação à educação sexual, é com relação a essa fase de desenvolvimento que eles estão vivenciando e, ao mesmo tempo, essa necessidade de dialogar num mundo de tantas informações, né? De falar seriamente sobre assuntos que na mídia às vezes também estão tão banalizados, estão tão banalizados mesmo, escrachados, mas que ninguém senta para conversar seriamente e para escutar o que eles realmente estão pensando a respeito do que está sendo posto, né? Quer ver? Você falou sobre a banalização, né, do sexo na mídia. Outra forma de trabalhar com eles. Um dia na sala de aula o aluno se vira, Ronaldo. Eu disse, gente, por que você está falando tanto Ronaldo? Aí ele virou para mim e disse assim, é um personagem que aparece no Pânico, professor. Eu digo, então vamos combinar uma coisa? 2 domingos nós vamos assistir o Pânico. Eu assisto em casa e vocês todos assistem para a gente discutir a questão. Foi um prato cheio para discutir questões de sexualidade, da banalização do sexo no programa. E aí a nossa responsabilidade como mediador para que eles acionem a crítica em relação ao que está sendo veiculado naquele programa. Foi muito bom esse trabalho, sabe? Nesses programas que nós assistimos, tinha uns comportamentos, assim, gestos bem obscenos mesmo dentro do Pânico. E na hora que você levanta, professora, mas é legal. Aí, quando você se posiciona, mas será que você se expunha daquela forma? Tu ia te sentir bem em participar daquilo? Não, eu não, né, professora? Realmente a gente fica, é uma coisa que é escrachada. Então é isso que a gente tem que fazer. Que eles percebam, não sejam espectadores passivos da banalização do sexo. Mas possam fazer uma crítica, né? Conversando sobre educação sexual, projetos de educação sexual intencionais na escola, pensando a escola como um espaço privilegiado dessa educação sexual, professora Gabriela, conversamos sobre o trabalho desenvolvido com os adolescentes. Como é que ficam as famílias nesse trabalho? No meu trabalho de pesquisa, houve necessidade até de eu ter a aprovação do Comitê de Ética para poder trabalhar questões relativas à sexualidade com adolescente. Então, eu pedi permissão da família, através de uma autorização que eles assinassem. Um termo de consentimento. Um termo de consentimento para que eles pudessem participar da pesquisa. Mas também tive necessidade de chamar alguns pais que não autorizaram o filho, porque disseram que trabalhar sobre sexualidade é uma responsabilidade da família. E é também, né, Patrícia? Sim, a família é a primeira instância que como diz a Isaura Guimarães, a primeira instância a trabalhar sobre sexualidade é a família, e se estende isso à escola, que agora é muito responsável também, porque o nosso aluno, ele fica a metade do dia, um período de manhã e à tarde na escola. Sim. Então não tem como nós nos omitirmos a fazer um trabalho de educação sexual, mesmo informal, mesmo intencional, não intencional, mas ele tem que existir dentro de uma escola. Então, mas a família é a primeira. E o importante, nós temos que respeitar os valores trazidos por aquele jovem, por aquela criança, que é passado pela família. Então, nesse meu trabalho, eu tive que chamar alguns pais para convencer que deixassem os filhos participar.
Então, com meus argumentos, mostrando da importância de discutir no espaço com jovens da mesma idade, que iria trabalhar os anseios dos filhos, eles deixaram que os filhos decidissem. E foram, assim, os jovens que mais enriqueceram o meu trabalho de pesquisa. De um modo geral, né, professora Gabriela, quando os pais matriculam os filhos nas escolas, eles não perguntam qual é a educação sexual que a escola vai trabalhar com seus filhos. De um modo geral, Até não porque há a esse maioria das questionamento. escolas nem inclui no seu projeto político-pedagógico. Aliás, agora nós temos um ganho com os parâmetros curriculares nacionais. Porque os novos parâmetros, eles têm a transversalidade, os temas transversais. E um dos temas transversais é a orientação sexual. Então, permite que qualquer professor das séries iniciais, principalmente da quinta à oitava série, possa trabalhar temáticas sobre sexualidade na sua própria disciplina. Então, tendo um professor, ou especialista, ou mestre em educação sexual, ele vai ser um multiplicador ali dentro daquela escola e orientar nesses projetos. Várias escolas já estão fazendo esse tipo de trabalho, que tem um profissional que tem a formação em educação sexual, ou pedagogo, ou muitas vezes psicólogo, que orienta num trabalho, num projeto interdisciplinar até, várias disciplinas. É interessante que os PCNs, eles oficializaram um trabalho de educação sexual nas séries de quinta à nona série. Sim. De um modo geral, há uma preocupação com a sexualidade no espaço educativo. A professora Gabriela estava colocando que os professores podem se envolver, né, numa proposta interdisciplinar no diálogo sobre educação sexual. De fato, nós, nesses anos de trabalho com a UDESC, há a preocupação de que na escola seja fortalecido entre os professores o diálogo sobre a temática na busca de subsídios teóricos, na busca de elementos que os deixem mais tranquilos com as temáticas junto aos jovens, junto às crianças, né, nos anos da vida escolar. Então é importante que esse diálogo a respeito de educação sexual, ele seja fortalecido, intensificado, não só com as crianças, com os jovens, mas com toda a comunidade escolar. Por que não espaços para dialogar com os pais? Espaço para conversar com os professores a respeito da educação sexual. Como você colocou há pouco, professora Gabriela, essa preocupação de que um profissional envolva os demais, há uma profissional da educação sexual especificamente, que sempre coloca que não dá para deixar a educação sexual solta na escola a cargo de um único professor. A gente precisa tornar essa educação sexual um compromisso de todos. E isso só acontece com sensibilização e muitas vezes, que eu acho que a professora Marineide, da Universidade Estadual de Londrina, sempre coloca e tem essa preocupação, muitas vezes numa proposta de formação continuada e de suporte. Porque o professor tem muitas tarefas, o professor tem muitas atividades, ele precisa estudar os aspectos da sua própria disciplina. É aí que vem a questão. Eu acho polêmica essa questão que você levantou. Porque os professores, de um modo geral, eles ainda relutam a trabalhar questões sobre sexualidade. Ou acionam seus valores muito rígidos, com muitos preconceitos, muito tabus. E se tiver essa formação continuada, é ideal. Claro, sim, sem dúvida. Mas o que eu quis dizer é assim, se tem um profissional que tem interesse em desenvolver um trabalho, que vai buscar subsídios teóricos, que fundamentem um projeto, a escola fica mais à vontade para trabalhar essa questão. E os temas transversais levaram os profissionais à procura disso. Isso é verdade. Todo professor, ele está se sentindo na obrigação de ser um educador sexual. E né? Sim, e sempre o é. E sempre vai ser, da maneira de vestir, quando ele fala dá uma opinião sobre um determinado assunto, ele está educando sexualmente. Daí tem aquela situação
de você tanto ouvir o professor quanto o aluno, o que ele pensa, sem julgar, sem ser diretivo, mas mostrar, olha, tu pensa dessa maneira, mas existe uma outra maneira também de se pensar. E quando você mostra isso para o jovem, para o adolescente, ele diz, não, eu fui criada dessa forma, vamos falar uma questão polêmica, a questão da orientação sexual, a homossexualidade. Sim. A família estabeleceu para o filho, para a filha, que a homossexualidade é um desvio de conduta, é uma doença e pode ser tratada dentro da doutrina, dentro do consultório psiquiátrico. Então, o professor ali, pensando numa educação sexual, vai mostrar que a Organização Mundial da Saúde diz que a homossexualidade não é uma doença, tá? Que não existe um tratamento. Aí cabe ao jovem e também ao professor a tomar a sua decisão e criar o seu ponto de vista sobre a questão, entendeu, Patrícia? É o compromisso, né, professora Gabriela, de não ficar perpetuando o preconceito, né? O educador precisa convidar seu educando a refletir sobre as realidades numa perspectiva de desconstruir preconceitos, não de incentivá-los ou de alimentá-los, né? É por isso que a tarefa da educação sexual na escola não é uma tarefa simples, porque não pode partir daquilo que a gente acha, que é isso que você está trazendo, né? É uma tarefa que deve partir de conhecimento científico, de possibilidade de diálogo, no sentido de ampliar a nossa compreensão da realidade e da vida, né? Para que a gente não fique a perpetuar preconceito, para que a gente não fique, a partir desses valores acionados, né, em cada um de nós, mantendo uma postura em que a gente deixe transpassar que a sexualidade é uma dimensão de pecado, é uma dimensão em que a gente deve se envergonhar, em que a gente deve esconder e botar para baixo do tapete. Então, esse trabalho de educação sexual na escola é justamente para que nós possamos lidar de uma maneira mais tranquila e serena com a nossa própria dimensão de sexualidade. Com o adolescente, por exemplo, uma temática que sempre surge, e que é a questão da virgindade. Se você conversa com o jovem mostrando que a virgindade é um tabu que foi construído por interesses econômicos durante a história, eles já começam a ver que é uma coisa que não tem porquê ficar, que coisa horrível, fulano não é mais visto. Ou o outro lado também, o modismo de que a virgindade está fora de moda. Isso, a gente como educador tem que mostrar que a escolha é dele ou dela. Sim, como diria no momento de ter a primeira relação é deles. A liberdade de escolha e a escolha da liberdade. Né? Então isso é importante. Bem, o nosso assunto não se esgota, né, professora Gabriela? Não. Dialogar sobre educação sexual é algo que não se esgota, porque a gente também está sempre aprendendo sobre essa dimensão da sexualidade e está sempre aprendendo sobre a educação sexual que a gente realiza e aquela que foi feita conosco, né? Então o educador também precisa avaliar sua própria educação sexual quando se põe a dialogar sobre essa temática. E a gente acaba fazendo isso a todo momento, né? Então é um tema que não se esgota e nós ficamos por aqui.